Você sabia que existem tipos de aposta que as casas odeiam? Pois é, quase ninguém fala sobre isso. Mas aqui nesse vídeo eu vou te mostrar 4 tipos de aposta proibida e que se você aplicar e seguir a risca, você vai conseguir ter lucro real. Mas cuidado, porque esse tipo de aposta costuma limitar até as suas contas dentro da casa. E vamos começar aqui a falar dessas apostas proibidas. E a primeira delas é apostar com delay. Não sei se você já ouviu esse termo, mas basicamente é quando você se antecipa a própria casa de aposta. Você vai precisar ter uma stream, uma tela de jogo onde você consiga assistir o jogo em tempo real. A ponto que algumas partidas a casa demora um pouco a ter informação do que está acontecendo. O que eu digo assim, é em questão de segundos, tá? E o mercado mais convencional nesse modelo de aposta com delay é o mercado de escanteios. Por quê? Existem alguns campeonatos, até grandes às vezes, que acontece de ter delay e você conseguir pegar a aposta 5 segundos antes do que a casa fechar o mercado. Exemplo, aconteceu muito essa temporada no campeonato italiano. O escanteio saía e a casa só fechava o mercado 2, 3, às vezes 5 segundos depois que aconteceu. E muita gente já tinha feito a aposta e você encaminha sua aposta, ela vai para análise, é aprovada e logo em seguida o canto acaba saindo. Isso acontece muito, tá? Com a galera que opera delay. Então vale muito a pena você se antecipar ao mercado utilizando esse método. E é assim um método que, se você utilizar muito, você pode ter até a sua conta limitada, tá? Mas apostar com delay normalmente tem que ser em jogos específicos e neste mercado que eu te passei. E rapaziada, o segundo modelo que eu tenho aqui para te falar, ele é conhecido como arbitragem, ou como algumas pessoas chamam, suribet. Nada mais é do que você vai precisar ter um jogo específico, aonde de um lado a vitória pode estar pagando uma odd superior a 2, como por exemplo 2,50, e do outro lado você ter um dupla chance para o outro time pagando uma odd 2,20. E aí, se você apostar R$100 em cada casa, na casa que está 2,50 você vai conseguir de lucro R$150, e na casa que está 2,20 você vai conseguir R$120 de lucro. Então não importa o resultado que dê, se vai dar a vitória ou se vai dar o dupla chance. Se der a vitória, você vai ganhar R$50 porque você vai perder os 100 que apostou na outra casa. Se der o dupla chance, que é o empate ou vitória do outro time, você vai ganhar aí R$20 porque vai ter o seu dinheiro 100, mais os 100 que você apostou na outra casa e os 20 de lucro. É assim que funciona a suribet. Você precisa de 2 casas para conseguir fazer e encontrar esse desajuste. Claro que para você encontrar esse tipo de desajuste em casas, você precisa de algumas ferramentas ou você mesmo minerar manualmente em alguns mercados alternativos, tá? Se você quiser algo mais específico sobre o mercado de arbitragem, comenta aqui embaixo que eu trago um vídeo somente sobre isso. E se você está acompanhando o vídeo até aqui, cara, não se esqueça de curtir, comentar e dar aquela moral, compartilhar esse vídeo pra galera que gosta de apostas. Tem aquele amigo ali que gosta de bet, compartilhe com ele, porque esse vídeo aqui pode ajudar sim você a ter ou melhorar os seus resultados. E a rapaziada, falando agora sobre cash out, que é o nosso terceiro modelo que a gente está trazendo para vocês aqui. Você me fala, mas China, o cash out ficou no passado, o que é isso? Cash out nada mais é do que você fazer uma operação e efetuar um cash, tá? Antes dela ser concluída, antes dela ir para jogo. E na maioria das vezes, essa galera que fazia esse modelo de bet era um cash out que já estava pagando muito. E aí você saía vencendo sem risco nenhum. O risco era caso a casa fechasse o mercado e você ter que ir para jogo, sustentar a aposta. Mas isso quase não acontecia. Aí você vai me falar, pô, mas eu quero saber do que ainda funciona. Esse método aí já ficou no passado. Algumas pessoas ainda fazem esse mesmo método em um volume menor, tá? Mas eu quero te trazer aqui algo novo e algo que está acontecendo com mais frequência. Por exemplo, na NBA é algo que acontece muito, essa função de cash out. Porém, ela é feita com informação. Como funciona isso, China? Você vai precisar estudar, tá? E estar antenado em algumas redes sociais, como por exemplo Twitter, ou o próprio Injury Report da NBA, quando eles divulgam o jogador que vai jogar e que não irá jogar. Como por exemplo,
Na NBA acontece muito de divulgar que tal jogador está questionável. Vamos imaginar que o pivô, tá? O pivô do Los Angeles Clippers está questionável, o Zubac. Então ele tem a tendência de não jogar. O que você pode fazer? Pegar o jogador reserva para ter mais rebotes, numa odd até maior, de repente numa odd 10, né? Para ele pegar vários rebotes. E você aposta nele. E o cash out normalmente na NBA, quando fica próximo do jogo, fica neutro. E se a notícia se confirmar que o jogador principal está fora e quem vai jogar vai ser o reserva, simplesmente o cash acaba explodindo. E isso acontece várias vezes, tá? Já aconteceu casos, por exemplo, de jogador como Bobby Portis, que é um excelente jogador, mas acaba ficando no banco, né, em muitas partidas. Ele normalmente é reserva, só que teve uma notícia que ele poderia vir como titular e todo mundo pegou o duplo dele, que era uma odd 4. E quando espalhou a notícia e confirmou que ele ia jogar como titular, simplesmente essa odd 4 baixou para a odd 1,95. Então esse drop de odds na NBA é comum aliado à informação. Você pode trabalhar esse mercado de cash out com informação e não é só às vezes que isso acontece muito na NBA, mais do que você pensa. E por último, cara, eu quero comentar com vocês aqui que nem todo mundo sabe, e eu acho que esse é um dos melhores também, que é erros e bugs também das casas de aposta. Inclusive erros. Você vai falar, imagina, se você pegar algum erro da casa, ela vai corrigir depois e te mandar a cartinha dizendo que foi um erro e vai pegar o seu dinheiro de volta. Atualmente tem rolado até processo judicial contra isso, tá? Porque uma casa, depois que ela disponibiliza para você uma odd, ela não pode retirar e abater. Claro que você vai ter que recorrer na justiça para conseguir intervir nisso, né? Mas na maioria dos casos, esse tipo de erro que eu vou te apresentar aqui, ele é pago, tá? E o primeiro erro, ou talvez seja do próprio sistema da casa, que acontece muito, e isso já tem mais de 2 anos que a gente vê acontecendo em casas como Betano, eu acho que na Bet365 às vezes acontece também. Que é o que? A partida de futebol tá rolando e todo mundo que é um apostador sabe que o mercado de cartões, ele só conta o cartão quando é um jogador que está dentro de campo. Jogadores que levam cartão fora de campo ou o técnico não conta para apostas, né, para bets. Então, quando o jogador ele está no banco e toma um cartão, não conta. Só que quando o técnico coloca esse jogador que estava no banco e tomou o cartão, que não é algo que acontece com muita frequência, mas que já aconteceu várias vezes, num passe de mágica, simplesmente a casa conta o cartão, né, do jogador que tomou fora. Então isso acontece muito. Então, se você está assistindo o jogo e viu que um jogador que tomou cartão por reclamação no banco durante a partida, ele está aquecendo e vai entrar, você pode pegar o over cartão até limite, porque quando esse jogador for substituir e entrar no campo, automaticamente o cartão passa a valer e conta. Você sabia desse erro? Bom, não é tão comum, nem todo mundo sabe, mas é sim um erro que tem em algumas casas. Na Betano eu já apostei dessa forma, inclusive, e na Bet já rolou uma vez também. Então, pessoal, esse foi o vídeo aqui. E lembrando, quer fazer grana? Segue o China Sem Drama, rapaz! Se tu tá curtindo esse conteúdo, se tu gosta, comenta aqui pra mim e dá ideias aí dos próximos vídeos pra eu continuar trazendo. E aqui eu vou te ensinar tudo sobre esse mundo de futebol, de NBA e de aposta esportiva, beleza? Acompanhe os palpites diários também que a gente posta pra vocês aí. Vamos pra cima e, ó, me siga nas redes sociais, ó. Insta, Telegram, TikTok, estamos em tudo e junto com você. Vamos pra cima fazer dinheiro nesse mercado e dale. Vamos pra cima, chináticos, e vamos embora!